Olá, pessoal! Bem-vindos ao 12º dia do nosso propósito de 21 dias. A gente vai meditar aqui em Timóteo 1, versículo 5. Quem tá aqui pela primeira vez, olá! Nós estamos num propósito aqui de 21 dias e hoje é o 12º dia, mas quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Pode maratonar aqui as nossas lives diárias e algumas estão no Instagram Mayara Sayonara, que são as de terça-feira, 6h59, e as demais a gente tá fazendo aqui nesse Instagram, e a gente tem meditado aqui para entender o que a gente precisa fazer para receber o batismo com o Espírito Santo. Quem tiver alguma dúvida sobre isso também, estou à disposição para ajudar, para contribuir. Hoje é sexta-feira, mas a gente está aqui para dar sequência no nosso propósito de 21 dias. E a gente vai meditar aqui em Timóteo 1, versículo 5. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Olá, olá. Bom, vamos lá, pessoal. E a gente tem feito nesses 12 dias aqui, a gente tem buscado entender mais como a gente pode fazer para agradar, né, a Deus e para que a gente possa ter intimidade com Ele, que é a primeira coisa que a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual. Então, um presente pra gente começar esse ano entendendo o que é mais importante pra gente, né? E vamos começar aqui fazendo uma oração e convidando o Senhor Jesus para falar conosco. Se você puder fazer essa oração junto aqui com a gente, ou em pensamento, vamos lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós não somos dignos de dirigir a palavra, os olhos ao Senhor. Nós necessitamos da Tua limpeza, da Tua purificação. Em primeiro lugar, pedimos que o Senhor possa perdoar a gente pelos nossos erros, atitudes que não tenham Te agradado, aquelas até que a gente tem praticado e não tem visto que não tem Te agradado. E pedimos humildemente que o Senhor venha nos mostrar com transparência a nossa verdadeira condição espiritual e o que a gente pode fazer e precisa fazer para herdar o reino de Deus, o reino dos céus, a intimidade com o Senhor e o batismo, todos os níveis de batismo, que o Senhor possa agora descer com a luz divina, ilumina o nosso ser, que o Senhor possa vir falar conosco nessa tarde, assume o lugar que é do Senhor, que não venhamos falar aqui nada em vão do Teu nome, que seja o Senhor para nos orientar, que seja o Senhor para falar, para nos ensinar, que possamos sair daqui diferentes. Nós não merecemos nada, mas nós necessitamos da Tua misericórdia e queremos, meu Pai, ser imitadores do Senhor. Precisamos que o Senhor nos ajude, nos sacode, tire a venda dos olhos, nos dá sensibilidade para ouvir e entender a Tua vontade. Se revela, meu Pai, para todos nós. Ensina-nos o Teu querer e mostra-nos o plano do Senhor, que nós queremos fazer parte do Teu plano e não do plano que o Senhor tem para nós, mas do plano que o Senhor tem e nós queremos fazer parte do reino do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, quem quiser mandar aqui alguma coisa, eu tô aqui pela primeira vez, é a primeira live que eu assisto, que aí a gente eu explico algumas coisas aqui, tá? Do que a gente tá falando, porque a gente tá vivendo uma sequência, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra pra você aqui. E aí, pessoal, dando sequência no 12º dia, ontem a gente tava falando sobre mentira, né? Que é um detalhe muito significativo que nos afasta da presença de Deus, e é sutil, né? E aqui em Timóteo 1, versículo 5, fala assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência
e de uma fé não fingida. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. E dando sequência no que a gente estava falando ontem sobre mentira, e acaba que, infelizmente, tem alguns detalhes que às vezes a pessoa, ela até quer chamar a atenção de Deus, ou ela até quer ser uma pessoa melhor, mas às vezes a hipocrisia, né, que é o contrário da sinceridade, a forma como essa pessoa ela demonstra isso é fingida. Timóteo 1, versículo 5. É fingida. E a gente não deve buscar impressionar a Deus, porque Ele não se impressiona com atitudes, como que eu posso falar, artísticas, né? Então, por isso que Ele fala aqui da boa consciência. E a gente tem pessoas que têm a consciência, né, dos erros, do que afasta de Deus, e mesmo assim tenta mostrar que não, tenta mostrar o contrário, né? Então na igreja quer fazer o melhor ali para todo mundo, e pra gente receber o Espírito Santo tem que tirar a máscara. A gente tem que ser muito sincero, ter coragem para ser sincero, né? Porque Deus, Ele vê a gente no nosso íntimo, Ele sabe. Então Ele não se impressiona com as nossas, com o que a gente fala, ou com a maquiagem ali, sabe? Que o nome disso seria essa hipocrisia mesmo. Com atores, atrizes. É o que ele fala aqui sobre a fé não fingida. Então, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Então, ou a pessoa tem consciência, né, de que ela tá ali, então, louvando, adorando, buscando, mas que ela sabe que tem coisas erradas que estão fazendo, que não tem agradado a Deus, mas que amanhã eu faço, deixa para amanhã, deixa para depois, Deus entende, ou ela está sendo enganada. Então, um exemplo de mostrar a Deus que a gente, com humildade e sendo sincero para Ele, é até, às vezes, a pessoa falar com Ele: olha, Deus, me ensina a te amar, porque eu não te amo. Eu queria te amar, mas eu preciso que o Senhor me ensina, sabe? Que o Senhor coloca dentro de mim essa sede, porque eu ainda não tenho, mas eu quero ter. Do que muitas das vezes, né, tá ali mostrando através de ações fingidas, né? Então, aquilo que ele tá falando aqui de uma fé não fingida. E um exemplo disso, de às vezes a pessoa está sendo enganada, até muitas pessoas que falam que tem o Espírito Santo e não tem. Porque quando a gente olha para a vida, as atitudes da pessoa, não tem frutos do Espírito Santo. Então é reconhecer. E às vezes mesmo conversando ali com a pessoa, ela não reconhece que não tem. E recentemente a gente estava fazendo uma visita para duas pessoas, uma até faleceu, e uma senhora chamou a gente para ir nessas visitas, né? E era uma senhora muito conhecida na igreja, sabe? Tava sempre ali sendo atendida. E ela dizia ter o Espírito Santo. Então, ela levou a gente na casa dessas senhoras. E ela sempre ajudando muito essas senhoras. E a gente entra lá na 1 Timóteo, versículo 5. E a gente entra lá na primeira igreja de Apocalipse, né? A gente fez uma maratona sobre as 7 igrejas de Apocalipse lá no Instagram Maera Sayonara. E lá no YouTube de fé, tem todas as lives sobre as 7 cartas. Então, vale a pena você maratonar, você que está buscando mais intimidade, entender mais, né? Sobre, não só entender, mas viver a palavra de verdade. Então, uma atitude muito bonita dela, né? A gente saiu de uma casa, ia para outra casa, de estar ali em prol de ajudar as pessoas. E aí, quando ela foi abrir a boca para poder
a gente tava ali, né, conversando, instruindo. Quando ela abriu a boca para falar com a senhora, tava nítido que ela não tinha o Espírito Santo. Pelas coisas que ela estava falando, pelas atitudes muito emocionais ali que ela estava tendo. E aí ela confessou que a vida dela tá destruída, que ela tá arrasada, que é aquilo outro, enfim. Que ela não tem paz. Opa, como assim? Você tem o Espírito Santo e não tem paz? Tá contraditório isso. E a gente foi conversando com ela, enfim. Você tem buscado o Espírito Santo, tem pedido a Deus o Espírito Santo ali? Não tem buscado. Então, é muito sério isso, né, gente? Então, com humildade mesmo, né, chegar a Deus. Se tem dúvida de ter o Espírito Santo, é porque não tem. Porque o Espírito Santo, ele não é dúvida. Mas o Espírito Santo não tá aqui pra falar, nossa, você não tem o Espírito Santo. E nem eu, quem sou eu, não sou nada, ninguém aqui. E nem você tem que ficar falando pra mim ou pra alguém, é pra Ele. Que Ele vai te mostrar. Né? Igual a gente tava falando aqui no início. Então, né, tem pessoas que olham, poxa, Deus, eu queria te amar, mas eu não te amo. Eu queria buscar mais o Espírito Santo, mas eu não consigo. Me ajuda. Isso é tirar a máscara. Porque Ele já sabe. Mas Ele quer que a gente fala. Que Ele tem prazer de ajudar aquele que confessa. Que Ele sabe tudo que você precisa. Tudo que nós precisamos. Bom seria, né, Ele sabendo e fosse resolver os nossos problemas. Mas Ele anda em parceria com o ser humano. Quando um não quer, dois não brigam, né? Então Ele não faz nada igual ajudar uma pessoa. Eu às vezes recebo mensagens, fulano precisa de ajuda espiritual. Eu tenho pessoas próximas, parente, próximo, que precisa muito de ajuda espiritual. Mas não quer. Eles não querem, né? Então, às vezes, a gente tenta impressionar, não a gente, né, pessoal? Deus tá lançando, mas tem pessoas que tentam impressionar a Deus ali pelo muito chorar, pela emoção, ou pelos cargos, ou pelos dias que vai na igreja, ou pelas vigílias, mas não, no seu íntimo, na sua casa, ou nos momentos que está sós e fora, porque o que nós somos para Deus é fora da placa, né? Fora da igreja. Lá a gente se reúne para ouvir, aprender mais, entender a palavra, orar ali junto, que a oração em conjunto ela é muito poderosa. Mas de verdade é o que nós somos da porta para fora, né? Então essas atitudes que ele chama como hipocrisia mesmo, que é não ter a sinceridade, que também fala sobre a mentira, que é sutil, né? Então a gente tem que buscar a Deus, né, que as suas próximas orações sejam com muita humildade mesmo, né? De Deus, quebranta meu coração. Nossa, eu tô com raiva, eu quero liberar isso, me ajuda, né? Até o perdão que a gente tava falando. Não quero de verdade. Eu tô aqui, não sei nem falar, não tenho nem o que falar com o Senhor, sabe? Não tenho vontade de ler a palavra e eu quero mudar, me ajuda a mudar. Então são palavras que você tá colocando pra fora aquilo que Ele já sabe que tá dentro de você. E se você tem dúvida, né, do batismo com o Espírito Santo e não entende com profundidade o que é isso, então busca, né, porque não conhece. Porque quem tem certeza. É aquela convicção do Espírito Santo, sabe? E ainda tem a consciência do que tá fazendo de errado. Deus sempre mostra a consciência, tá se afastando da minha presença. Olha, tá deixando de fazer isso, tá deixando de fazer aquilo. E às vezes a gente escuta falar, não, tá bom, eu vou consertar, enfim, e deixa até às vezes passar, né? E um grau de que o Espírito Santo já tá bem distante, é quando ele não fala com você pra você fazer propósito. Quando você não tá ouvindo ele fazer propósito, pra você, né, te lançando pra fazer propósito. Quando você não tá fazendo propósito de fé, né? Ou quando tá tudo no automático ali, só aqueles dias que vai na igreja mesmo, enfim, não tá meditando na palavra. E quando não tá ouvindo ele falar, sabe? Quando ele tem que usar alguém pra falar. Então, quando você busca o Espírito Santo, você tá num grau de intimidade grande,
Você escuta ele falar. Não é a voz, gente. Ele fala na sua mente, lança na sua mente. Você sabe o que fazer, né? Então, um sinal de alerta, eu até falo muito aqui dentro de casa, que um sinal de alerta, olha, se o Espírito Santo não tá falando com você, não tá te pedindo propósito, não tá falando pra buscar mais, não tá... Tem alguma coisa de errado, vigia, cuidado. E aí cabe a pessoa tomar uma atitude, né? Porque a salvação, ela é individual. E aí a gente vem aqui no Gálatas 5. Depois, se vocês quiserem ler sobre os frutos, é muito forte lá, Gálatas 5. O versículo é bem grande, tem 26. O capítulo é grande, tem 26 versículos. Porque, olha o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Não use a liberdade que o Espírito Santo dá quando você é batizado com o Espírito Santo, que a vida com ele é liberdade, em benefício próprio. Mais uma vez ele está falando aqui. Mas em servir uns aos outros. Essa é a nossa missão aqui na Terra, é servir uns aos outros. E quando você tem o batismo com o Espírito Santo, você faz isso com amor. Com amor. Você para tudo pra instruir. E Deus usa cada um de um jeito, né? Não é que você tem que ficar aqui numa live, ou que você tem que ter um microfone. Você mostra a Deus na sua vida através das suas atitudes. Às vezes é só isso que Deus quer de você. Que alguém olha e fala, olha, aquela ali é diferenciada. Ela tem a luz do Espírito Santo. Olha as atitudes. Olha a vida. Olha o casamento. Nossa, que referência. Às vezes Deus quer te usar como referência. Né? Cada um ele usa de um jeito. Tem um que ele vai usar numa live, tem um que ele vai usar no Uber, tem um que ele vai usar pra servir na igreja. Mas às vezes ele quer só que você seja essa testemunha viva. E quando alguém perguntar, você não precisa nem ficar falando, né? Você não precisa nem escrever ali na sua biografia do Instagram. A pessoa vê. Não precisa colocar um outdoor. Eu sou cristã, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou obreira. Jesus, ele nunca falou que ele era rei. Você vê a humildade dele, né? Ele passava. Por que você me chama de bom? Por que você me chama de mestre? Bom é, senão o meu pai. Olha a humildade dele, né? Ele não veio pra... Se Jesus tivesse um Instagram hoje, ele não ia colocar lá Jesus, Filho de Deus. Eu sou isso. E cada um faz o que quer, né, gente, né? Mas assim, não sei se vocês estão entendendo o exemplo que eu quero dar. Mas quem não precisa ficar falando que é. As atitudes mostram. E às vezes é dessa forma, né? Que dessa forma também você demonstra amor um pelo outro. Quando você está à disposição para servir, para ajudar, se alguém precisa. Você dispõe do seu tempo para contribuir, para dar uma palavra. E eu vou falar até uma coisa aqui com vocês. Se vocês souberem, né? Eu não sei quem é que é de Belo Horizonte. Que eu sei que a gente fala com o Brasil inteiro. Eu sei que Minas Gerais tem algumas cidades que estão em situações complicadas, né? E a gente, como eu não assisto muito televisão e eu não saio muito, a gente trabalha em casa, eu não tenho muitas amizades, sabe? E a gente tá procurando famílias que passaram por essas situações pra ajudar. Mas apareceram até algumas pessoas assim que tem algumas ONGs, né, que sérias, que você vai lá, entrega uma cesta e elas vão nas famílias. Mas a gente queria ir para mais do que o alimento, dar a palavra, porque é o que a pessoa mais precisa, sabe? Dar a palavra para essa pessoa. Então, se você for de Belo Horizonte e souber de alguém nessa situação, chama a gente no direct aqui. Então, mas é dispor do seu tempo, porque
Você também contribui, claro, às vezes só de você ofertar, por exemplo, da igreja, você está contribuindo, você está ajudando. É a maneira como Deus usa ali todo mundo para contribuir em prol da obra dele. Mas eu queria doar o tempo, sabe? O tempo. Então, às vezes, você demonstra esse amor ao próximo com o seu tempo, se disponibilizando, às vezes abrindo mão de alguma coisa para fazer, para ir na casa de alguém e para falar da palavra que salva, né? Nem todo mundo quer ouvir, a gente não vai enfiar a goela abaixo. Mas é pedir direção a Deus. Deus me mostra quem tá precisando de ajuda, quem precisa participar do propósito, quem precisa assistir essa live, para que eu saiba na hora que vier alguém falando alguma coisa comigo, e eu vou lá, vou intermediar e vou mandar uma live, vou mandar uma mensagem para essa pessoa ouvir, e ela também fazer parte e receber isso que eu tô recebendo, sabe? Então, são formas ali de servir que Deus quer nos usar. Então, aqui em Gálatas 5, depois leia exortações a viver segundo o Espírito. Eu nem vou ler as exortações aqui, não, que é pesado. Depois a gente já fez uma live sobre essas exortações, depois a gente pode falar sobre isso. Ele tá falando aqui sobre muitas coisas que nos afastam de Deus. Quando a pessoa não é guiada pelo Espírito Santo, que está falando aqui sobre a mentira, né? Inimizades, a gente falou sobre isso, né? Que é a mágoa, ciúmes, doentio, olha isso, ira, pessoa muito irada sempre, a pessoa vive bipolar, sabe? Eu tenho muito que controlar, às vezes eu fico nervosa assim, sabe, gente? Mas na hora Deus manda pra minha mente e fala, opa, não é assim não, aí você tem que ir lá enfiar a cabeça, ou desculpa pela minha atitude. E aí isso você tá reconhecendo, né? Que a gente é falho, gente, não é perfeito. Deus não tá buscando perfeição em nós, não, sabe? Ele tá realmente buscando pessoas submissas a Ele. Sim, Senhor, tá bom, eu vou fazer diferente, eu vou mudar, me ajuda a mudar. Né? Então, longe de sermos perfeitos, que perfeito só Ele. Então, fala aqui de várias exortações, inveja, cobiçar o do outro. Mas fulano tem, eu não tenho. Por que fulano tá fora da igreja, fulano não é convertido? E eu que tô na igreja, a minha vida tá assim. Isso é inveja, isso é comparação, cobiça. Tá vendo que são detalhes que nos afastam de Deus? Então para de acompanhar essa pessoa. Eu já parei de seguir muita gente, para que eu não tenha maus olhos com a pessoa, sabe? Então eu falei, eu vou parar de ver, porque os olhos é a candeia do corpo, né? Glutonaria. Olha isso, gente. Eu conheço uma pessoa muito próxima que ela tem vício de doce. Tudo aquilo que a gente tem vício ali, que não consegue sobreviver, que às vezes a gente fala muito sobre a bebida, né? O vício da bebida, o vício o vício da pessoa alcoólatra não consegue todo dia, né? Ela tem que tomar alguma coisa ali todo dia, não consegue ficar sem. O vício das drogas. Mas olha um outro tipo de vício. Eu já vi gente que tem vício de coisas bobas, tá? Então, a comilança em excesso sempre. Conheço uma pessoa que ela tem vício mesmo de doce. Vício, ela come uma vasilha assim, inteira. Ah, mas não tô fazendo nada demais, eu tô comendo. Só que na saúde também é uma das áreas que o diabo trabalha pesado. Isso mesmo, come mesmo, faz isso, faz aquilo. Nas crianças mesmo, né? Vai começar comendo porcaria, ele adora quando as crianças já crescem comendo aquelas porcarias, assim. De tudo, um pouco. Porque ele tá ali agindo aonde, né? Na saúde também. Então, depois leiam aqui as exortações. Muita coisa, gente. Idolatria, adoração a pessoas, coisas, apego, fornicação, sexo antes do casamento. Muita coisa, leiam aqui depois. Obras da carne essas. Depois, se vocês forem ler lá no versículo 21, tá falando assim: de antemão declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. É pesado, gente, é pesado. Mas eu tinha certeza que tinha o Espírito Santo, mas a forma como você fala das suas experiências é tão diferente das minhas que eu fiquei na dúvida. Olha só,
Isso é humildade, né? Então o que você vai fazer? Você vai dobrar os seus joelhos, né? E vai falar, Deus, eu falei isso também, que eu achava que eu tinha... Antes eu achava que eu era uma pessoa de Deus, que eu era uma pessoa legal. E quando Deus usou também uma amiga para me contar o testemunho, eu olhei para mim e falei, eu não conheço Deus. E aí eu dobrei os meus joelhos e falei, Deus, eu achei que eu te conhecia, mas eu não te conheço. E eu quero te conhecer. Eu tô aqui porque eu quero que o Senhor me mostre os meus erros, o que eu posso fazer para alcançar isso, essa plenitude, essa vida que a minha amiga tem. Essa certeza, essa convicção, essa sabedoria. Não os bens materiais dela, que ela é uma pessoa, ela é muito próspera e ela merece, porque se eu contar pra vocês aqui o testemunho dela que me impactou, um dia eu vou chamar ela pra contar. Eu fiquei impactada com as coisas que ela já fez pela fé. Eu falei, meu Deus, quem sou eu? Nunca fiz nada pela fé. E eu ia na igreja ali de vez em quando, pulava ali, queria ouvir alguma coisa que vinha de contra que eu precisava no momento, cumpria ali as minhas, né, pronto, fui. E aí saía, né, continuava vivendo a minha vida, não tinha hábito de ler a palavra. E aí Deus me deu uma porrada, me fez me enxergar. Na hora que eu vi o testemunho dela assim, eu falei, nossa, eu voltei daquela viagem outra pessoa, voltei mesmo. E aí eu comecei a ter curiosidade pelas coisas de Deus, sabe? Eu comecei a querer entender. E aí quanto mais a gente quer entender, Deus tem prazer de revelar, Deus tem prazer de falar. Então se você reconhece, né, que é uma pessoa que independente de quanto tempo, quantos anos você já frequentou a igreja, enfim, você reconhece que até aqui fez do seu jeito, achou e que não era bem assim, mas que Deus tá te dando essa oportunidade, agradeça a Ele por isso, né? Que Ele tá só te revelando algo que você precisa, ou talvez estava buscando nas suas orações, e Ele tá te mostrando, e é um privilégio. E eu tive essa oportunidade aos 30 anos, né? Então, eu falo que a minha vida começou dos 30 anos pra frente, hoje eu tenho 34, vou fazer 35 em fevereiro, tá chegando. Mas minha vida mesmo começou aos 30 anos, que até então eu fazia as coisas do meu jeito. E eram coisas que eu não enxergava, por exemplo. Uma pessoa que vivia, eu era um poço de mágoa das pessoas. Eu me achava autoritária, só eu que tinha razão. Humilhava meu marido, que era meu namorado na época, nunca não sabia pedir desculpa. E me achava legalzona. Meus amigos me adoravam, eu não podia faltar em nenhuma festa. Mas eu não conseguia enxergar aquilo. Mas quando eu tava na igreja, eu tava lá chorando. E aí mostra essas atitudes que a gente falou aqui. Boa consciência, que a gente falou lá em 1 Timóteo 5. Né? O fim do mandamento é esse, uma boa consciência, uma fé pura, não é uma fé fingida. A gente não tentar impressionar Deus, que Ele não se comove com isso. Que Ele sabe que tá lá no nosso íntimo, né? Então Ele teve que se revelar pra mim e usar alguém pra falar comigo. E aí eu consegui me enxergar, né? Então, infelizmente, é o que mais existe hoje, o engano. E pedir a Deus, se eu não tô enxergando alguma coisa, por favor, me mostra. Me mostra que eu quero, e eu estou decidida a abrir mão disso, a abandonar isso, né? Mas que bacana que você mandou aqui, né? Você não precisava nem falar isso aqui na live, não. Mas Deus está se agradando nessa sua atitude, porque isso é humildade. Você pode ter certeza que Ele vai te mostrar coisas que você nem imaginava. Ele vai te revelar, porque não há nada em oculto que não seja revelado para aqueles que estão buscando com uma fé sincera, né? Então, confesse diante dele mesmo, que ele vai mostrar. E aí, lá no versículo 22, fala assim, pra gente finalizar aqui. Mas o fruto do Espírito é o fruto, tá? Porque todos esses frutos aqui, eles, na verdade, são um só. Que é o próprio Deus, quando você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, Ele vai moldando esses frutos em você. Vai moldando. Antes de receber o Espírito Santo, são todos, não é um ou outro, não. São todos os frutos em um só, é o que Ele molda dentro da pessoa, porque é Ele mesmo dentro da pessoa. Não, lembrando, voltando a falar aqui,
Não como pessoas perfeitas, mas como pessoas justas. Amor. E é o amor dele, não é um amor de emoção. É um amor que tudo suporta, tudo crê, passa por cima de tudo. Um amor que não tem ciúmes, né? É um amor convicto, confiante. É um amor que continua olhando pra frente, pro alto, pra ele, pro alvo. Esse é o amor pela alma. O amor por aquele que te magoou, por aquele que te fez mal. É você ter prazer de orar por essa pessoa. Porque você sabe que ela precisa de ajuda. Porque se ela fez isso, se ela teve essa atitude, provavelmente ela foi uma pessoa que viveu isso, que ela só pode dar o que tem. Porque às vezes ela foi uma pessoa que recebeu amargura na infância, né? Ela é uma pessoa amarga, mas ela recebeu isso, foi o que ela aprendeu. E você tem misericórdia da alma dela. Jesus, ele sabia que Judas ia trair ele. E mesmo assim, até o último instante, Judas continuou andando com ele. E Deus teve misericórdia da alma dele, Jesus, né? Mas ele não quis. E aí foi conforme aquilo que ele escolheu. Então, o amor de Deus, gozo, sabem que o significado disso, da palavra gozo? Alegria no espírito mesmo, sabe? Tem dia que você fica triste? Tem. Tem dia que você fica com raiva? Tem. Todo mundo vai passar por essas situações. Mas você é feliz com o que você tem, sozinho, você não precisa de nada. O resto Deus acrescenta, sabe? Você tem esse gozo na alma. É uma coisa que não dá nem pra você explicar, é só vivendo mesmo. Paz. E aí volta lá naquela senhora que me levou pra fazer as visitas. E ela não tinha paz. Então, não tinha discernimento de espírito. Porque não condiz com quem tem o Espírito Santo. Se a pessoa tem paz, é a plenitude de Deus. Paz. O mundo pode estar desabando, que ela consegue dormir, ela não fica acordando, ela não tem insônia. Ela dorme, ela deita no travesseiro, ela descansa, aonde, qualquer lugar. Jesus dentro daquele barco, né? Vocês lembram da história de Jesus no barco? Os discípulos estavam lá desesperados, começou a chover, entrar água no barco. E a palavra fala que Jesus estava ali deitado no travesseiro, ó, dormindo, e o barco lá. E o povo, Jesus, não tá vendo? A gente vai afogar aqui. Ele levantou até meio intrépido. Cadê a fé de vocês? Mandou a água, deu ordem, parou tudo e se acalmou. Isso é paz. Paz. Né? Então, quem tem o Espírito Santo tem paz. Tem todos esses frutos aqui. E Deus vai moldando isso. Você vai amadurecendo. Longanimidade. Uma pessoa longânima. Beniguidade. Bondade. Fé, certeza. Então, quem não confia, quem tipo, mas será? Deus esqueceu de mim? Não é fé? Mansidão. Obrigada. Mansidão. Pode ser que fica com raiva, às vezes eu também fico nervosa, enfim. Mas mansidão ali pra ajudar o próximo. A pessoa vê a mansidão nela, sabe? Nossa, outro dia o Everton foi na padaria. A mulher falou pra ele, nossa, mas todo dia você tá feliz assim, né? Ele chega lá rindo, né? Ele é uma pessoa muito receptiva, alegre, faz muito parte da personalidade dele também. Mas aí a moça do balcão, ele cumprimenta todo mundo. E não é que tem que fazer isso não, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa também que às vezes passa despercebida essa questão de cumprimentar, enfim. E aí você é feliz todo dia, então a pessoa tem essa mansidão, temperança. Depois busca o significado de cada uma dessas palavras, o versículo 22 do capítulo 5. Busca lá no Google o significado dessas palavras para entender mais sobre isso. Então, contra essas coisas não há lei. Então, não tem lei contra o fruto do Espírito Santo dentro da pessoa. Não tem como contradizer alguém que pode se levantar, o diabo pode usar quem for. Mas o próprio Deus testifica e no momento certo mostra quem é de Deus e quem não é. Ele falou que haveria essa diferença.
Eu vou fazer a diferença entre aquele que me serve e entre aquele que não me serve. E nós estamos aqui para buscar esse fruto do Espírito Santo, que é a intimidade e o batismo com o Espírito Santo, né? No versículo 25, para fechar, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então ele nos encoraja a andar em espírito, sabe? A buscar ter os olhos da fé e os olhos espirituais. Olhar com misericórdia, olhar com o que o Jesus falou, né? Que esse mundo que a gente vive é uma guerra espiritual. Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, forças dominadoras do inferno. Deixa eu ver aqui. Eu creio que tive muita experiência com o Espírito Santo, mas tenho certeza que Deus quer mais. Então, ele não quer te visitar, ele quer te fazer habitação, né? E às vezes, infelizmente, a gente confunde a emoção. E outra coisa, Jesus, ele veio e curou muitos, né? Ele dava vários sinais dele, mas ele não queria só aquilo. O sinal era uma porta para a pessoa enxergar ele e buscar ele e seguir ele, que aí ele ia derramar mais dele, né? Então, tem pessoas que se apegam a uma cura, ao que pela fé ela conquistou ali, ela usou a fé, manifestou, conquistou, e às vezes aquilo já justifica. Não, é diário, né? E é uma certeza que não tem nada a ver com emoção. Preciso ter mais domínio próprio. Pede a Deus, né? Todos nós precisamos desse domínio próprio, né? Então é isso, gente. Vamos fazer uma oração aqui pra gente finalizar. Vamos consagrar a água. E amanhã, 12h07, a gente tá aqui de volta. E as lives estão ficando salvas. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que venha nos mostrar a nossa condição espiritual. Que a gente não venha falar do que não sabe, que a gente possa ter humildade para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e que o Senhor possa nos purificar, que o Senhor possa achar espaço em nós, nos ajuda a chegar mais perto de Ti, nos ajuda a buscar com mais fé, com mais certeza. E nós queremos o dom do Espírito Santo dentro de nós, o fruto, está escrito aqui, o fruto, não são os, é o, porque eles são unidade. E pedimos que o Senhor venha eliminar, ajuda a gente a eliminar de dentro de nós e a fechar todas as brechas, para que o Senhor venha manifestar, meu Pai, por completo sobre a nossa vida. E que nós possamos ser essa testemunha viva aqui, que possamos amar, servir e viver aqui em espírito, como o Senhor usou o Teu servo para nos instruir através da Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por essa tarde, por essa palavra, pela direção, por nos ajudar, por nos orientar, por esse amor. Ensina-nos a Te amar como o Senhor nos ama. Faz esse amor nascer dentro de nós. Ajuda-nos a ter mais força e sede de buscar o Senhor, sede de justiça. Ensina-nos a amar o nosso próximo como o Senhor nos instrui aqui na palavra, porque por nós mesmos a gente não sabe. E nós queremos ter o amor do Senhor, não o amor do coração, que é corrupto, que é enganoso. Nós queremos amar como o Senhor ama. Por isso nós estamos aqui nessa tarde e pedimos que o Senhor possa consagrar essa água mais uma vez, e que ela não seja mais uma água natural, mas que ela seja o remédio dos céus, e que ela venha de encontro a tudo que a gente precisa, que venha plantar em nós o domínio próprio, a mansidão, a paz, que sejamos pessoas longâminas, meu Pai, misericordiosas, que venha multiplicar a nossa fé e venha substituir toda maldição em bênção, tudo que estava errado, meu Pai, que agora o Senhor venha tirar a venda dos nossos olhos através dessa água e que ela venha operar o milagre verdadeiramente, nos dá sensibilidade para ouvir a Tua voz, venha curar de toda doença crônica, toda dor, toda angústia, toda dúvida, que ao tomar essa água seja a água viva do Senhor, a fonte
que jorra debaixo do teu trono venha descer sobre essa água aqui pela fé. Nós usamos a fé e o poder da palavra que o Senhor já nos orientou. E falamos com essa água, seja consagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Toma aí com fé. É muito bom. Só da gente estar aqui falando, né? Você tem noção do que a gente está recebendo aqui. Eu sempre, quando eu saio dessa live, eu saio mais tranquila, sabe? Não sei vocês. Depois, se vocês quiserem compartilhar a experiência, mas é diferente, né? É diferente quando a gente tá reunidos em espírito. É muito diferente. Tem lugares que a gente vai e às vezes volta pra casa carregado, pesado, no outro dia volta. No outro dia você tá nervosa, sabe? Você não tá entendendo que você tá, porque você tá assim, mas às vezes é um lugar que você frequentou e foi, pegou a carga daquele lugar, a carga daquelas pessoas, as palavras, sabe? E o mundo espiritual, gente, é algo que eu mesmo não tenho, às vezes, nem noção. E essa luz divina que tá descendo aqui sobre a nossa vida, a gente não consegue ver. Mas ela tá aqui, né? E pela fé a gente toma posse. Então até amanhã. Deus abençoe você, gente. Tchau, tchau.